o grande Sileudo, quem é iracemense conhece. Então, assim, a enorme satisfação, quando eu ia passando, ele falou para mim: ei, entrevistar no seu canal, então vim aqui hoje. Então, espero que vocês gostem. De antemão, se inscrevam, deixem seu like, comentem, digam o que acharam da entrevista. Então, vamos lá. Então, assim, Sileudo, vamos começar aqui falando sobre suas raízes, né? Você que é um iracemense com pé rachado, assim como eu, né? Começa. Bom, primeiro agradecer a você, Cícero, né? Que a gente bater um papo, conversar um pouco, né? Aí mandar um abraço para as pessoas que acompanham você no seu canal. Né? E nas minhas raízes, ela surge lá no Cinturão, né? Zona rural de Iracema. Muita gente conhece a localidade do São Luís por ser uma comunidade muito próxima, né? Eu estou lá no São Luís, mas sou natural da comunidade de Cinturão e vim para Iracema no ano 2004, né? Quando eu me vi na necessidade de fazer o ensino médio. Sileudo, assim, você era um garoto tímido, como era? Aí quando você era do sítio, porque sempre tem aquelas histórias, né? Quando a pessoa é do sítio é tímida, não sei o quê. Você sempre foi mais solto um pouquinho? Não, rapaz, eu sofri muito, viu? Quando eu cheguei aqui na sede de Iracema para estudar, eu fui fazer o primeiro ano na escola Mesolina, né? E lá eu sofri bullying, viu? Porque eu vim da zona rural, algumas coisas eu não tinha conhecimento ainda, e às vezes a professora falava, colocava meu ponto de vista, né? E a turma todinha achava graça de mim, entendeu? Mas foi um aprendizado, né? Pessoas, amigas verdadeiras, amigos que ficaram desse período, então, inclusive todos hoje estão, né, comigo aí nesse projeto político que a gente está iniciando nessa caminhada dessa pré-campanha, mas tudo para aprendizado. Com certeza. Sileudo, conta um pouquinho aí da sua história, porque assim, você hoje está mais envolvido no lado da política, né? Nós todos sabemos o que Iracema, mas assim, o que começou mesmo, que eu fiquei sabendo, foi do IBGE, né? Que deu uma pesquisada sobre sua vida. Aí você, como foi? Explica um pouco desse lance do IBGE, você entrou e ali surgiu seu interesse por pessoas, como foi? Cícero, foi primordial no trabalho do IBGE, porque antes do IBGE eu trabalhei em vários mercantis de Iracema, acho que foi 7 começos. Foi mesmo? Olha aí, viu? Aí tá, só vê o sucesso lá, mas meu plano passou. Isso ninguém sabe não, viu? Eu já trabalhei no comércio de Chico Moreirão, Zé Leandro, Laílson, Leoneli, que já faleceu, Wagner e a Michele Guerra. Então eu trabalhei nesses 6. Aí depois eu trabalhei também no escritório de Juarez, né, Juarez Soares, no escritório de contabilidade, mas que no ano de 2010 eu trabalhei em IBGE. Né, e aí eu tive a oportunidade de conhecer melhor a realidade das nossas pessoas, né, do nosso povo de Iracema. Então eu visitei a zona rural, nós trabalhávamos por setores, né, então nós pegávamos um setor e ia fazer o recenseamento, que é justamente contar a nossa população. E aí conhecer a realidade, a questão da renda per capita, conhecer a questão do imóvel, a residência, se morava numa casa em Taipa, não. E aí, Cícero, nesse meu trabalho que eu desenvolvi no IBGE ao longo de 3 a 4 meses, foi um trabalho temporário, né, que foi um concurso, mas que era um concurso temporário, nós conseguimos, eu particularmente tive o desejo de trabalhar pelas pessoas, né, porque eu fui conhecer a realidade das pessoas, o sofrimento de muitas delas. Então eu visitei a zona rural e a sede de Iracema, né, juntamente com mais 9 colegas, que eram 10 licenciadores. E aí naquele momento, né, despertou em mim a vontade de trabalhar pelo povo e a vontade de contribuir com o meu povo. Daí se surge a ideia da política mais à frente através do convite, né, do político Zé Juarez e do ex-vice-prefeito Epilas, que na época me convidou para me se filiar ao partido dele. Com certeza. E aí as coisas foram se encontrando, né? Como ele vai ditar, né? As coisas vão se fluindo naturalmente, né? Porque para quem conhece o Sileudo, você não ganhou na primeira política, foi se candidato a pré-vereador também. Foi, eu fui candidato a vereador já duas vezes, né? Eu fui candidato. Porque quando você fala de passado, eu posso dizer que eu fui candidato, né? E agora eu sou pré-candidato porque é o futuro, a eleição, né, que se aproxima. Então, assim, pessoal, a gente está. O Sileudo vem com uma proposta mais para o lado jovem da coisa. Porque assim, a gente sabe que tudo tem que ser inovado, né, Sileudo? Seja na política, seja no setor do trabalho, seja em diversas áreas, tudo tem que ter inovação, senão vira berrice. Então, assim, o Sileudo vai vir com uma proposta, né, Sileudo, de inovação,
Então, de assim, dar oportunidade às pessoas, inclusive a oportunidade. gestão do prefeito Juarez foi uma gestão que deu oportunidade a todos. Com Né? certeza. Inclusive, Quem conhece o trabalho de perto sabe que realmente vem sendo um trabalho bem elaborado, bem estudado, bem feito, é tanto que você não está mudando, né? Inclusive, isso, eu sou um rapaz jovem, né? Que estou aqui relatando toda a minha trajetória de vida, e aí eu trago isso para a realidade da gestão do prefeito Juarez, que foi uma gestão que deu oportunidade a todos. Com certeza. Todos dentro das condições. Nós sabemos que o município de Iracema tem necessidade de geração de emprego e renda, mas diante da realidade da prefeitura, nós nessa gestão do Juarez tivemos várias oportunidades de mostrar um trabalho, né? Inclusive eu, né, filho de agricultor, vim lá da zona rural, doutorando, tive a oportunidade de ser secretário municipal, estive na Secretaria da Assistência Social, né? E lá nós fortalecemos um importante trabalho na secretaria. Conseguimos ser referência nacional. Pronto, agora que a gente vai chegar nesse assunto aí. É um projeto nesse livro, que até então Iracema não era bem visado os idosos, né? Sim. Isso foi uma ideia de quem? Partir para o início mesmo. Quando nós iniciamos o trabalho aqui no município, eu já vim trabalhando com o Juarez desde o primeiro mandato, como assessor de gabinete. E aí, naquele momento, eu percebia dele em reuniões com o secretário de expansão, sempre ele pensando em expandir o serviço. Ou seja, o que nós temos na sede, nós temos que ganhar no distrito. E aí, nessa visão, né, de fortalecimento do serviço, a secretaria fez uma adesão a uma estratégia nacional, Brasil Amigo da Pessoa Idosa, e aí procurou o prefeito, né, com a estratégia, o prefeito abraçou a causa, né, bem importante a gente frisar isso, porque a gente só consegue realizar se tiver o apoio do gestor maior. Então, o Juarez viu por interesse na gente fazer essa adesão, né, viu a importância, e aí nós realizamos, e dentro dessa estratégia, tinha um projeto de lei que era para o município criar 20 ações de implementação, de fortalecimento à política da pessoa idosa. E aí foi o que aconteceu. Então, o município fez a parte dele, mandou para a Câmara Municipal, foi aprovado, e após a aprovação, porque não adianta só estar no papel, né? Com certeza, tem que botar tem que colocar em prática, né? E aí foi implementado, e aí o município recebeu o reconhecimento nacional, né, de referência à política da pessoa idosa. Então, o município de Iracema está em primeiro lugar em avanços dessa estratégia. Então, são vários fatores, o fator do conselho, que nós temos um conselho de idosos muito atuante, a própria secretaria, a equipe de referência traz. Então, tudo isso aconteceu de uma forma que elevou, né, o município de Iracema não só no estado do Ceará, mas a nível do Brasil, né, que nós estamos em primeiro lugar. Então, assim, pessoal, aproveitando aqui a explicação do Sileu, eu acho, não tenho certeza que o futuro de Iracema pertence a muitos, mas se pegar gestores bons, vereadores bons, com certeza a cidade só tende a melhorar, porque vem crescendo muito Iracema, né, Sileu? E assim, eu tenho um ponto de vista, Sileu, que é indústrias em Iracema. A gente vê a necessidade de indústrias, né? A gente sabe que é poucas ainda. A gente tem vários exemplos de cidade pequena que tem uma indústriazinha tal e tal. A gente vê que tem coisas novas em Iracema, está surgindo fábricas disso, aquilo. A gente não pode citar nomes, claro, mas assim, você, no seu ponto de vista, você acha que indústrias, não indústrias de alto porte, mas de pequeno porte, que empregam de 30, 50 jovens, pode ser um futuro bom, assim, nacionalmente? Com certeza, esse será o principal desafio do próximo gestor. Né? Nós sabemos da dificuldade, a gente está numa região distante dos grandes, né, das grandes empresas, das grandes cidades, né, da questão da distribuição. Então, o prefeito Juarez sempre esteve procurando essas empresas grandes para vir se instalar em Iracema, né, dando o incentivo necessário que o município tem que dar, o incentivo fiscal, né, a contrapartida, digamos assim. No entanto, se a mesma coisa que Iracema oferta para essas indústrias, aí você vai ali em Horizonte, Pacajus, né, Maracanaú, são cidades que estão concentradas com a capital, né, perto da área de distribuição do porto, né, o porto do Pecém, que faz a distribuição para escoar essa produção. Só que aí você vai
a própria empresa tem o mesmo incentivo. É. Então, como é que ela vai vir para Iracema, né? Então, nessas grandes empresas, na verdade, é um grande desafio, mas que tem que se atentar com as pequenas e médias. Então, recentemente, inclusive, nós tivemos uma inauguração, né, de uma fábrica aqui próximo, que teve todo o incentivo do poder público, da Prefeitura de Iracema, através do nosso prefeito. Ou seja, ele entrou com a parte do espaço, ele cedeu o prédio, então o prédio é do município cedido, né, que é a forma de fomentar justamente isso, a criação de emprego e renda. E aí, trazendo isso para a secretaria que eu estava ocupando, que é a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, nós procuramos implantar vários, né, projetos de curso de capacitação profissional. Porque assim, o município não tem condições de dar oportunidade a todos, mas a gente não tem a oportunidade de dar o emprego, a gente capacita, né? Com certeza. Então nós procuramos capacitar esses jovens, né, para o mercado de trabalho. Porque na hora que surge uma vaga, esses jovens vão estar mais preparados, mais qualificados, né? O currículo dele vai estar um pouco mais, né, recheado do que aquelas pessoas que porventura não tiveram oportunidade, né? E outra coisa, assim, eu acho que... Então assim, claro que difícil, mas não é impossível. Então, Deus quiser, estarei lutando por isso também, juntamente com o próximo gestor e com as forças políticas que tem no município de Iracema, para a gente procurar cada vez mais, né, surgir oportunidade de emprego e renda para o nosso povo. Porque uma grande deficiência da nossa cidade é isso, de jovem termina o ensino médio, vou para onde? Às vezes não tem ideia de botar um negócio, fazer alguma coisa, né? E assim, fica complicada a situação, cara. Se Deus quiser, você vai. Inclusive, nós trouxemos a questão da pessoa colocar o seu próprio negócio, curso de empreendedorismo, para tem que participar, incentivar essas pessoas a colocar o seu próprio negócio. Nós sabemos hoje que Iracema tem várias pessoas nessa situação, o trabalhador informal, mas que tem criado condições, né, para dar um bom sustento à sua família, ter uma vida digna. Então, nós temos também que estar incentivando, sim, essas aberturas de pequenas e grandes e médias empresas, o próprio microempreendedor individual, que paga menos o imposto ao governo, tem uma forma de trabalhar. Então, tudo isso tem que ser pensado, várias estratégias para a gente garantir às pessoas condições de vida melhor. Com certeza. Se Léo, você tem mais alguma pauta para botar em um assunto aqui, alguma coisa, fique bem à vontade. Não é só esse ano, né? Nós estamos aí num processo agora que se estende uma pré-campanha, né? E às vezes as pessoas me perguntam por que eu quero realmente, né, ingressar na vida pública. E na verdade eu já estou na vida pública, né? Estava e estou afastado nesse momento. Mas que eu vejo na política, num pleito desse, né, eu particularmente vejo uma oportunidade, né, de ter, né, um aval das pessoas, de ser um representante legal delas, para lutar por elas. Então, a política eu vejo como uma oportunidade. Mas a oportunidade de quê? De vida melhor? Sim, mas de trabalhar para que as pessoas tenham vida melhor. Para que meu município tenha como uma referência, que eu contribuir para o desenvolvimento dela. Então, eu tenho muito isso em mim, de servir. Eu me sinto muito bem quando eu estou em casa, a pessoa me liga, precisa de mim para fazer alguma coisa, me procura. Então isso é muito bom. Com certeza. O sentimento de uma pessoa depois ter a gratidão a você, que no momento difícil você chegou e me ajudou. Isso é muito bom. Com certeza. Ninguém nunca esquece. Então eu vejo isso como mais a parte de servir as pessoas. Com certeza. E a política possibilita isso, né? É aquele velho ditado, né? Por causa de uma nação toda acontece as outras. Então, assim, não é todo mundo, né, que a gente sabe que a gente tem que apostar em um trabalho bem feito. Então, assim, para quem conhece a história do Silvio, a gente vê que é um cara que está se esforçando todo dia, fazendo coisas novas, inovando. Então, assim, eu fui uma enorme satisfação você me convidar para entrevistar, viu? Com certeza, eu que agradeço você, né? Eu encontrei com você naquele dia. Rapaz, você está gravando vídeo com todo mundo. Falta gravar o meu. Pronto. Então. E aí tivemos essa oportunidade, essa conversa, né? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, né? Silvio, sucesso, meu amigo, tudo de bom. E que você faça uma boa gestão. Seus futuros projetos tenham um grande sucesso. Se Deus quiser, quero só aproveitar e dizer que sempre estarei lutando pelas pessoas, independente de ser, né, de obter um objetivo que a gente vai entrar, de ter êxito ou não. Então sempre estarei à disposição das pessoas, porque é algo que me faz bem,
É algo que eu gosto e que eu estarei sempre fazendo isso pelo meu povo, pela minha população de Iracema, que eu tanto amo e me orgulho fazer parte, né, dessa cidade tão amada, de pessoas realmente de coração imenso. Com certeza. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Valeu. Show.